Graças e paz, amados. Estamos em 30 dias para viver. Aqui é o pastor Wagner Pobel e hoje é o dia 27. Vamos falar um pouco sobre estrelas do mar, fazendo um mundo de diferença. A verdadeira medida de um indivíduo é a maneira como ele trata uma pessoa que nunca lhe fará bem algum, diz Ann Landers. Edmund Burke disse: basta que os homens bons não façam nada para que o mal triunfe. A vida certamente mudou muito desde a época de minha infância. Em relação a nossos filhos, éramos muito mais preocupados com a segurança do que nossos pais estavam. Minha geração não usava capacete quando andava de bicicleta e naquela época os carros não tinham airbags. Bebíamos água direto da torneira do jardim e sobrevivemos para contar essa façanha. Não há nada de errado em proteger nossos filhos. Meus filhos, por sinal, costumam me acusar de superproteção o tempo todo. O problema surge quando começamos a pensar que a felicidade significa estar seguro e confortável, e quando o nosso objetivo principal na vida é fugir de todo risco. Quando nossa primeira prioridade é estar tão são e salvo que perdemos contato não apenas com as necessidades dos outros, mas com a necessidade primária de nós mesmos. Fomos criados para muito mais do que apertar botões e rolar telas. Fomos criados para uma grande aventura. Deus nos planejou para assumir grandes riscos e enfrentar enormes desafios, para realizar objetivos imensos que terão um impacto duradouro. Se você descobrisse que tem apenas um mês para viver e começasse a considerar de que modo poderia deixar um legado global duradouro, talvez pudesse se sentir tentado a pensar: puxa, mas é tarde demais. Não tenho dinheiro nem poder necessários para fazer a diferença neste mundo. Acredite, nunca subestime o poder de uma pessoa. É a habilidade que cada um de nós tem de ser usado por Deus a cada dia para abençoar o resto do mundo. Então reflita um pouco. Para você, qual a importância do conforto nesse exato momento da vida? De quais conveniências seria mais difícil você abrir mão? De seu computador, do seu micro-ondas, do iPod, do colchão, da casa própria, da cafeteria? Sabe, conta-se uma história de um executivo que, em visita a uma cidade turística, saiu do hotel em que estava hospedado certa manhã para caminhar. Quando chegou à beira da praia, ele se deparou com uma visão atordoante. Inúmeras estrelas do mar haviam sido lançadas na praia durante a noite pela maré alta. Ainda estavam vivas e se moviam, subindo umas nas outras na tentativa de voltar para o oceano. Aquele homem tinha consciência de que não demoraria muito até que o sol cozinhasse aquelas pobres criaturas. Ele queria fazer alguma coisa, mas havia milhares delas, até onde os olhos podiam ver. E qualquer tentativa de salvar todas elas, bem, seria inútil. Assim ele seguiu em frente, caminhando um pouco mais pela praia. Viu um menino que se abaixou, pegou uma estrela do mar, jogou-a com frisbee de volta ao oceano. O menino repetiu o processo várias e várias vezes, aumentando cada vez mais a velocidade, numa tentativa óbvia de salvar o máximo possível de estrelas do mar. Percebendo a intenção do menino, o executivo sentiu-se na obrigação de ajudá-lo e também ensinar-lhe uma dura lição de vida. Foi até o pequeno e disse: filho, deixe-me dizer-lhe uma coisa. O que você está fazendo aqui é muito nobre, mas não é possível salvar todas as estrelas do mar. Existem milhares delas. Está começando a ficar muito quente e todas elas vão morrer. É melhor você seguir o seu caminho, brincar, porque não dá para fazer nenhuma diferença aqui. O menino não disse nada no primeiro momento. Ficou simplesmente olhando para o executivo, então se abaixou, pegou a estrela do mar, jogou-a no oceano o mais longe que pôde e disse: bem, eu fiz toda a diferença para esta aqui. É comum as crianças nos ensinarem mais do que nós a elas, e certamente aqui foi o caso. Esse menino não permitiu que a magnitude da situação o impedisse de fazer aquilo que estava ao seu alcance: salvar uma estrela do mar por vez. Talvez o melhor resumo da ideia tenha sido apresentado por Helen Keller. Sou apenas uma, mas ainda sou uma. Não posso fazer tudo, mas ainda posso fazer alguma coisa. E não é porque não possa fazer tudo que eu vou recuar.
e não fazer o que está ao meu alcance. Quando assistimos ao noticiário e somos lembrados dos problemas mundiais como a fome, a epidemia, a pandemia, a AIDS, guerras, escassez, nós costumamos reagir com profunda apatia ou frustração resignada. Muitos de nós são tentados a dizer: por que eu vou tentar fazer alguma coisa? O problema é tão grande e complexo que eu jamais faria diferença. Existe a tentação de transformar esses problemas em abstrações em vez de enxergá-los como realidades diárias de vidas humanas individuais. Mas se realinharmos nossa visão com a perspectiva de Deus e pegarmos uma estrela do mar por vez, faremos o que podemos. Não importa quanto nossos esforços possam parecer pequenos ou inúteis. Se atingirmos uma vida, poderemos fazer a diferença entre a vida e a morte, tanto física quanto espiritual, para todo ser humano. Se transformarmos em hábito o ato de fazer o que podemos, onde podemos, seremos transformados à medida que ajudarmos os outros. Como Ralph Waldo Emerson disse, nada embeleza mais a pele, o corpo, o comportamento, do que o desejo de espalhar a alegria, em vez da dor, ao que estão perto de nós. Raramente encaramos o fato de que temos uma pergunta incômoda no fundo da alma. Como podemos conciliar o fato de vivermos em casas bonitas, termos bons carros e muita comida, enquanto a maioria do mundo vive com menos de $2 por dia? Sim, você leu corretamente. 3 bilhões de pessoas no mundo vivem hoje com menos de $2 por dia. Enquanto levamos nossos filhos para o treino de futebol em carros de luxo, as crianças de São José, na Costa Rica, ou no Nairobi, no Quênia, por exemplo, bem como milhares de crianças em várias cidades ao redor do mundo, jogam futebol na rua ao lado do esgoto, a céu aberto, e chutam bolas feitas de resto de papel com fita adesiva. Eu não quero fazer você se sentir culpado, mas apenas te lembrar de que perdemos a perspectiva. Perdemos a capacidade de ver além da nossa própria vida por 2 razões fundamentais. O desejo humano de controlar o próprio mundo, seguro e confortável, e nossa cultura que nos leva a adquirir mais e doar menos. Se soubéssemos que nosso tempo na Terra estava se esgotando, nosso desejo seria de fazer tudo o que pudéssemos para impactar os outros. Não gostaríamos de ter o arrependimento de uma vida mal vivida e autoconcentrada. Desejaríamos ter a certeza de que honramos o Deus que amamos, sendo excelentes administradores de tudo o que Ele nos concedeu. Em sua carta a Romanos, o apóstolo Paulo escreveu: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Há algum problema em tomar o café expresso todos os dias? Em ter coisas bonitas? Em desfrutar as bênçãos em nossa vida? Claro que não. Mas se desejamos deixar alguma coisa substancial, temos de acordar e perceber que nossa maturidade incentiva o cumprimento desse objetivo. Paulo revela o segredo da maturidade. Devemos abandonar o foco no conforto próprio e tornar-nos sacrifícios vivos. O objetivo da maturidade é ir além de nós mesmos e de nossos próprios desejos. Então, se de fato queremos crescer no caráter e na fé, precisamos dispor-nos a mudar nosso objetivo, deixando a segurança e passando ao sacrifício. Uma das primeiras ações e mais importantes para começar a nos importar com os outros é orar pelos pobres e oprimidos espalhados pelo mundo. Ore por suas necessidades, ore por sua cura, ore pela liberdade religiosa e política, ore por comida, por água potável, por cuidar dos médicos básicos. Quando começamos a orar pelas pessoas feridas do outro lado do mundo, passamos a nos importar com elas e nos interessamos mais pelos detalhes de suas vidas. Essa atitude conecta o nosso coração ao coração delas. Ficamos mais conscientes do que temos, de como podemos usá-lo e de por que recebemos tais coisas. Sim, Deus já sabe das necessidades de todas as pessoas do mundo,
mas orar faz com que você e eu nos concentremos nas necessidades dos outros de maneira singular. Somos forçados a olhar além de nós mesmos e a confiar que Deus nos mostrará de que maneira poderemos amar e ajudar aqueles pelos quais oramos. Então pare um pouquinho para refletir. Com que frequência você deixa passar oportunidades por achar que a contribuição é pequena demais? Quais são as estrelas do mar de sua vida? Você pretende a responder mais como o menino ou como o executivo da história? Por quê? É comum sermos inspirados a amar os outros pelo ato da autodoação, oferecendo aquilo que temos para ajudar as pessoas a superar problemas e para enriquecer as vidas. Oferecemos nosso corpo como sacrifício vivo quando doamos, por exemplo, nosso tempo, nosso talento e nossos bens. Se quiser sentir a plena aventura que sua vida tem o propósito de ser, esteja disposto a tomar uma atitude e servir aos necessitados com o amor de Deus. A Bíblia tem muito a dizer sobre a questão de cuidar das pessoas pobres. Por exemplo, quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. Provérbios 21:13. Somos responsáveis diante de Deus pela maneira como usamos nossas bênçãos para ajudar o pobre e o ferido. Nossos maiores presentes, o tempo, o talento e bens, são essenciais para o processo de amadurecimento e construção de um legado global. Já discutimos o valor do tempo para nosso bem mais precioso e limitado. Se você quer sacrificar alguma coisa que ninguém mais pode dar, doe parte do seu tempo a alguém. Ninguém controla esse bem a não ser você mesmo. A maneira como você gasta o seu tempo revela o que está plantado mais firmemente em seu coração. No que se refere aos talentos, todos nós os temos. Sim, todos. Mas inventamos todo tipo de desculpa. Bem, não sou um especialista na Bíblia. E não posso ensinar nem fazer missões. Outra desculpa talvez seja: eu não tenho muito dinheiro guardado para ajudar na caridade. Mas pense naquilo que você pode fazer. Considere a especialização que você tem e os trabalhos que já realizou. Seja na construção, finanças, venda, medicina, educação. Você tem conhecimentos, habilidades, técnicas que podem ajudar a mudar a vida de outras pessoas. Simplesmente você colocar em prática. Consegue ser bom ouvinte ou se importar com alguém? Oferecer um sorriso? Abraçar uma criança? Parece simples, não é? Mas esse é o problema. Subestimamos o poder do simples fato de estar presente na vida de uma outra pessoa. O dinheiro e a maneira como gastamos também revelam muito sobre quem somos e o que valorizamos. Deus disse que não há problema em ser abençoado financeiramente, contanto que façamos duas coisas com o nosso dinheiro e nossos bens. A primeira, desfrutar o que temos em vez de apenas simplesmente querer mais. A segunda, doar generosamente. Se fizermos essas duas coisas, cresceremos em maturidade e desfrutaremos um nível de satisfação que o dinheiro jamais poderá comprar. Mas se armazenarmos nossas bênçãos e considerarmos natural o fato de Deus nos dar o que temos, nosso coração ficará endurecido e jamais conseguiremos conciliar as coisas que são mais importantes. A última maneira de crescer em maturidade e criar um coração consciente do mundo é trabalhar em comunidade. Seja por meio da igreja, da escola, das empresas, da vizinhança, da família, somos chamados a nos reunir e ajudar os outros. A Bíblia nos diz, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Romanos 12, de 4 a 6. Juntos, podemos literalmente mudar o mundo. Então, para você meditar para a sua vida toda, primeiro, no próximo mês, escolha um item de conforto, de luxo ou de conveniência que você vai abrir mão. Pode ser o café expresso, pode ser aquela novela das 8, pode ser a sobremesa favorita, lanchar, alguma coisa. Use o tempo ou o dinheiro que você geralmente empregaria nesse item para um propósito mais elevado. Orar, contribuir para a filantropia ou missões, oferecer seus serviços a alguém necessitado. Sabe, esse exercício pode te ajudar a construir uma nova perspectiva sobre o que significa ser sacrifício vivo.
Número 2. Qual causa, situação ou grupo de pessoas o mobiliza? Pode ser o Oriente Médio assolado por guerras, pessoas com AIDS em sua própria cidade, missões na China, pandemia. Somos atraídos de vez em quando para uma preocupação fora da nossa órbita normal. Nessa semana, passe algum tempo orando por essas pessoas e procure maneira de servi-las. Use seu tempo, talentos ou bens. Dedique-se a um objetivo específico que satisfaça algumas das necessidades das pessoas que enfrentam essas questões. Número 3. Há necessidades por todo lado. Não precisamos sair dos limites da vizinhança nem do nosso país para realizarmos uma doação sacrificial. Então, nessa semana, inicie um projeto de serviço em sua área. Você pode trabalhar com a sua igreja, com a sua comunidade na internet, ou seu departamento da empresa, mas dedique-se a um objetivo específico. Por exemplo, fazer concertos domésticos na casa de uma mãe separada ou de uma viúva, iniciar uma campanha de roupas para um asilo ou levantar fundos para grupos de apoio. Estabeleça uma data e determine o papel que cada pessoa do grupo vai desempenhar para satisfazer as necessidades e realizar esse trabalho. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, abençoe muito a sua família, em nome de Jesus. Amém.